Farmácia, o plano ideal para a pessoa idosa. 10 horas da manhã, 3 minutos. Muito bom dia, excelente segunda-feira para você que ficou até agora na companhia do Jornal Gente. Cobertura especial da COP30, que também será assunto desta edição do Manhã Bandeirantes. Tem empresa da região que participará de painel sobre o meio ambiente. Esse vai ser um dos assuntos da edição deste dia 10 de novembro de 2025. Eu sou Heitor Fredo, agradeço a você que está conosco pelo FM 85.7 e pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado a você que também nos ouve pelo aplicativo Bandplay, com todas as rádios do Grupo Bandeirantes na palma da sua mão, gratuitamente pelo seu celular, pelo seu tablet. Uma excelente segunda-feira para quem está conosco pelo portal bandmulti.com.br. E a você que gosta do rádio moderno, do rádio com imagens, e os nossos bastidores estão disponíveis para você na página de vídeos da Rádio Bandeirantes Campinas em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. WhatsApp liberado a partir de agora para sua participação, informação, opinião, prestação de serviços pelo 19 97102 1493. DDD 19 97102 1493. Deixa eu começar essa edição do Manhã Bandeirantes contando para você algumas mudanças pelo trânsito de Campinas que o motorista enfrenta a partir desta segunda-feira, com previsão de alguns bloqueios serem mantidos até quinta. A implantação da segunda etapa de mudanças de circulação nas regiões do Jardim Bela Vista e Taquaral, em Campinas, já começou e segue até o próximo dia 13, segundo a INDEC e a Secretaria de Transportes. A medida promete proporcionar maior fluidez, redução de conflitos no tráfego e mais segurança na circulação de pedestres e condutores. Trechos da Avenida Nossa Senhora de Fátima e da Rua Leonardo da Vinci, que são duas vias paralelas, terão sentidos únicos e opostos de circulação. O fluxo de veículos será dividido entre as duas vias. Isso vai ampliar a segurança no trecho, segundo os especialistas em trânsito. A nova circulação foi discutida com moradores e com comerciantes da região, além de reuniões com o Conselho de Segurança dos moradores do Taquaral. Para viabilizar as mudanças, atenção a algumas obras que acontecem nesta segunda-feira. É a reconfiguração geométrica do Balão da Bela Vista. Então, abriram um canteiro central, abertura do canteiro central e do balão, o que permite a transposição de quem está na Júlio Prestes pela Nossa Senhora de Fátima e pela Leonardo da Vinci. Novos semáforos também instalados pelo local. E, segundo a Prefeitura, a acessibilidade foi ampliada na região, instalando novas rampas, piso tátil e a ampliação da área dedicada aos pedestres no cruzamento da Júlio Prestes e da Leonardo da Vinci. Então começou agora há pouco a obra na Rua Leonardo da Vinci, sentido único no trecho entre a Rua Analândia e a Avenida Júlio Prestes. Na primeira etapa, que foi implantada lá em 21 de outubro, a Leonardo da Vinci ficou com sentido único de circulação desde a Júlio Prestes até a Roberto Simonsen. Na Rua Nestor Moreira, sentido único a partir de hoje entre a Leonardo da Vinci e a Vital Brasil. E onde estão os novos semáforos? Ativados no cruzamento da Leonardo da Vinci com a Júlio Prestes, para organizar o deslocamento entre os condutores que vêm da Leonardo da Vinci para transpor a Júlio Prestes e aqueles que estão no sentido inverso também. A partir de quinta-feira, a Avenida Nossa Senhora de Fátima terá sentido único entre as ruas Roberto Simonsen e Analândia. Então, a partir de quinta-feira, a gente vai atualizar você também durante a semana, a gente vai contar para você como está a situação por lá, mas a partir de quinta, outras mudanças de direção serão já validadas e a partir de hoje, algumas dessas interdições já fazem parte do roteiro do motorista. Amanhã, 5 linhas municipais vão ter mudanças no itinerário e nos pontos de parada. Atenção a elas: a linha 249 no sentido Parque dos Eucaliptos, a linha 338 sentido Terminal Barão Geraldo, a linha 362 no sentido Terminal Metropolitano, a linha
369, no sentido Estação Expedicionários, e a linha 359, no sentido Esmeraldina. Todos os detalhes sobre o impacto para quem utiliza o transporte público, o impacto para o motorista, você confere no portal bandmulti.com.br. bandmulti.com.br. Ali tem inclusive os pontos exatos onde serão atendidos os usuários do transporte público que dependem dessas linhas todos os dias aqui na cidade de Campinas. Ainda falando sobre o trânsito aqui de Campinas, acidente registrado na manhã de hoje na Avenida Engenheiro Francisco de Paula Souza, a ligação entre as cidades de Campinas e Valinhos. Uma motorista sofreu um acidente na região do Jardim São Gabriel. 2 carros estavam no sentido Valinhos. Para quem conhece a região, próximo às antenas de televisão, no sentido Carrefour, no sentido Havan, sentido Valinhos, portanto. 2 carros seguiam sentido Valinhos quando um saruê, um gambazinho, cruzou a via. A motorista do primeiro carro tentou desviar, mas acabou batendo em uma árvore no canteiro central. A árvore foi arrancada e o carro capotou. Um veículo que vinha logo atrás não conseguiu evitar a colisão e bateu nesse carro capotado. O animal foi atropelado e morreu. Nenhum ocupante dos 2 veículos teve ferimentos. Apenas escoriações na ocupante do carro que capotou, atendida mesmo pela própria equipe da concessionária, pela própria equipe também da Polícia Militar. Ali é a DR, que administra esse trecho. Uma faixa da avenida foi fechada, isso provocou congestionamento no local. Nesse momento ainda há atendimento por lá. Você acompanha comigo pelo nosso canal do YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas imagens do nosso cinegrafista Wilson Esmanhoto do momento exato em que o veículo ainda ocupava uma das faixas, como ainda há um trabalho para a retirada da árvore do veículo e o atendimento às vítimas que estão assustadas, além da retirada também do corpo desse animal, desse pequeno saruê. A recomendação é para que você evite esse trecho próximo às antenas de TV da Avenida Francisco de Paula Souza ou, se possível, quando estiver acessando a Avenida Francisco de Paula Souza, já utilize sentido Valinhos a via marginal, porque daí você consegue sair lá à frente, depois do Galassi, próximo ao Carrefour, você já acessa novamente a avenida e aí tem a direção para Valinhos ou, se quiser, tem a possibilidade de seguir para o anel viário Magalhães Teixeira sem passar por esse trecho parcialmente interditado. Nas rodovias que cortam o nosso interior paulista, movimentação grande mais uma vez na rodovia Anhanguera, sentido São Paulo, congestionamento de 1 quilômetro entre o KM 61 e o quilômetro 60, e o mesmo vale para a chegada à cidade de São Paulo, do quilômetro 12 até o quilômetro 11. Na rodovia dos Bandeirantes, situação parecida, mas o trecho de lentidão na chegada a São Paulo é maior, do quilômetro 17 ao quilômetro 13. No sentido oposto, no sentido interior, o motorista faz boa viagem tanto na rodovia Anhanguera quanto na rodovia dos Bandeirantes. Para a gente fechar esse nosso giro das estradas, a concessionária Rota das Bandeiras programa para esta segunda-feira o início da operação Pare e Siga na alça de acesso ao trevo de Betel, no quilômetro 119 da rodovia Professor Zeferino Vaz, ASP 332, em Paulínia. Um caminhão tombou com cerca de 40 toneladas de sucata. Nesse momento, os movimentos de retorno estão liberados. Então, o motorista que segue na pista norte, sentido Paulínia da rodovia, e quer acessar Betel ou retornar ao Real Parque, deve ficar atento à sinalização. O trânsito mais cedo foi bem intenso por conta desse acidente. Não há informações sobre feridos. Foi na alça do quilômetro 119 e a informação é de que essa carga retirada dos 40 toneladas de sucata, esse trabalho vai ser feito ao longo do dia, de preferência com o menor impacto possível, por isso, fora dos horários considerados de pico. Que segunda-feira movimentada, hein? Tem algum flagrante também no seu caminho para o trabalho? Foi levar os filhos para a escola, encontrou algo atípico no seu caminho? Então conte pra gente que o nosso WhatsApp está liberado pelo DDD 19 97102 1493.
Ainda hoje a gente vai trazer outras informações também para quem utiliza o transporte público, com uma nova linha de ônibus que altera alguns horários a partir de hoje. Mas antes quero contar para você que tem uma ocorrência sendo ainda investigada e que marcou o final de semana aqui na cidade de Campinas. Um casal foi morto e os 2 corpos encontrados dentro de uma casa na rua José Lourenço de Sá, no Jardim Santa Lúcia. Quando eu digo que o casal foi morto, na verdade, a ação direta é de uma das partes. O caso é registrado como feminicídio seguido de suicídio e aí você já começa a entender do que estamos falando. Os 2 foram identificados como Denise de Oliveira, uma mulher de 27 anos, grávida de 8 meses. Companheiro dela, Vinícius Franco de Farias, de 29 anos. A polícia apreendeu uma faca com marcas de sangue e 2 celulares que pertenciam ao casal, a cada uma dessas pessoas. O padrasto e o irmão de Vinícius foram os primeiros a prestar depoimento à Polícia Civil. Disseram que o casal tinha brigas frequentes e que recentemente eles se mudaram com a jovem grávida para o Jardim Santa Lúcia aqui em Campinas. A dinâmica está sendo ainda apurada, mas ao que tudo indica, o marido tira a vida da esposa grávida, consequentemente também do bebê, e depois tira a própria vida. O trabalho pericial foi realizado ontem mesmo pela Polícia Técnico-Científica, colhendo o máximo possível de informações pelo local. Agora, além dos depoimentos do casal, das pessoas próximas ao casal, de casais que conviviam com eles, familiares próximos não apenas do Vinícius, como o padrasto e o irmão que já conversaram com a polícia, mas também os familiares da Denise devem prestar depoimento nos próximos dias, celulares periciados para saber também as possíveis trocas de ameaças e outros objetos que possam ter sido encontrados no casal, na residência. 10h15, mas é mais um caso de feminicídio registrado aqui na região nesse ano de 2025, com números cada vez mais alarmantes, infelizmente. Antes de nós seguirmos com os assuntos aqui da nossa região, nós estamos em contato também com o time de repórteres do Grupo Bandeirantes de Comunicação, acompanhando o que acontece de importante no Brasil e no mundo. E um dos assuntos mais tristes desse final de semana é a passagem de um tornado pelo Brasil. Algo que nós não estamos acostumados a lidar, algo que o Brasil não está acostumado a ter como noticiário, mas, infelizmente, aconteceu. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Estado do Paraná confirmou na manhã de hoje que 3 tornados atingiram cidades na região central do estado. A mais impactada é a cidade de Rio Bonito, que teve 90% dos imóveis destruídos. Mas também foram registrados fenômenos em Guarapuava e Turvo. Em Guarapuava, ventos que passaram dos 130 km por hora. Em Turvo, 166 km por hora a velocidade do vento. Em todos esses municípios, muitos estragos foram registrados. Agora, em Rio Bonito, é onde a situação, infelizmente, ficou mais preocupante. O número de mortos ainda está sendo contabilizado e pelo menos 750 pessoas ficaram feridas. Números que vão se atualizando a todo momento, números que nós vamos trazendo para você. Já temos, inclusive, uma atualização nesse instante, confirmada aqui pela nossa produção, que traz o seguinte: 800 pessoas feridas, pelo menos 6 pessoas mortas e um fenômeno climático que atingiu a velocidade do vento de 250 km por hora. Rio Bonito do Iguaçu é uma cidade com 14 mil habitantes e 90% das casas foram de alguma maneira impactadas. Vamos até lá conversar com o nosso repórter Fernando Lopes, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, para contar para a gente qual é o cenário
devastador e o que está sendo feito por parte das autoridades para dar abrigo a essas famílias à medida do possível. Bom dia para você, Fernando. Oi, bom dia. Olha, o cenário por aqui, pessoas passando, ainda vindo aqui para Rio Bonito do Iguaçu, tentando recuperar o que conseguem dos destroços. Só para vocês terem uma ideia, aqui em frente onde eu estou, era uma loja de móveis. Isso é o que restou da loja de móveis. Nós vamos caminhando um pouco a Avenida 15 de Novembro, uma das principais da cidade, e vocês estavam dizendo que o Brasil não está preparado para fenômenos como esse. Realmente, aquele prédio verde ali era um supermercado. Ninguém foi avisado, né, com o tempo de que um tornado com ventos de até 250 km por hora passariam por aqui. Muitas pessoas estavam dentro desse supermercado sexta-feira por volta de 6 da tarde, quando esse tornado atingiu a cidade. Segundo a Defesa Civil, 750 pessoas receberam atendimento médico. Infelizmente, 5 pessoas morreram aqui em Rio Bonito do Iguaçu e uma em Guarapuava, cidade que fica próxima aqui por conta dos destroços. O cenário, gente, é desolador. Por onde nós olhamos, são destruições, casas vazias. Uma parte da cidade aqui, dá para dizer que é uma cidade fantasma. E nós conversamos agora de manhã com moradores, pessoas que nasceram aqui em Rio Bonito, estão aqui há mais de 50 anos, e a fala deles é de que é inacreditável. É uma cena de filme, coisa que a gente não vive aqui no Brasil. Olha só a criancinha brincando ali em meio a destroços. Ninguém está acostumado com isso. Ainda temos por aqui, segundo o governo do estado do Paraná, mais de 1.000 pessoas sem abrigo, estão desalojadas, foram para casas de familiares, parentes ou cidades próximas em ginásios que estão funcionando como abrigo. Nós estamos praticamente num rastro que esse tornado passou e vamos tentar chegar atrás dessa casa, uma das casas que os moradores saíram, né, foram para outro lugar, e lá o Matheus vai mostrar para a gente agora, lá na frente, o tornado foi passando e varrendo tudo. Varrendo tudo. Então são centenas de milhares de residências aqui, assim, com paredes, teto, tudo caído, tudo destruído. Infelizmente já tivemos registro de saques e pessoas presas aqui em Rio Bonito do Iguaçu. Aqui próximo de onde nós estamos, a Polícia Militar do Paraná trouxe uma estrutura, um caminhão de Curitiba para cá, e esse caminhão ele é equipado com várias câmeras de segurança. Não sei se vai dar para ver daqui de longe, o caminhão está lá em cima. E por esse caminhão há uma equipe monitorando partes da cidade, justamente para evitar saques. É triste a gente dizer uma coisa dessas em meio a uma destruição, em meio a tanta tristeza, pessoas que vêm para cá para tentar se aproveitar. Não temos ainda o dado de quantas pessoas foram presas, mas sim já houve saques e já foram detidos, gente. O governo do estado, cidades vizinhas, trouxeram maquinário, estão chegando muitas doações de diversas partes do país, não só aqui do Paraná, não. Então as pessoas estão sendo atendidas. E essas mais de 1.000 que estão desalojadas estão ou em casas de familiares ou em abrigos improvisados aqui nas cidades vizinhas. Eu vou parar por aqui porque o sinal da internet está oscilando um pouco, mas ali atrás a gente percebe o da Polícia Militar que eu falei para vocês sobre a estrutura contra saques. Ao lado do caminhão, lá ao fundo, olha quanta destruição, uma loja de materiais de construção. E por todos os lados aqui há muita destruição. Esse atendimento às famílias, então, seguindo falando isso, o governo do estado está disponibilizando água, alimentos, rede elétrica, algo importante de se dizer. Aqui onde nós estamos, o local mais destruído, está totalmente sem luz, não sobrou poste, não sobrou o cavalete em frente às casas. Mas no entorno já há, segundo a Cofel, a Companhia Elétrica aqui do Paraná, 50% da energia restabelecida. A água já está chegando na maioria das casas, onde sobrou também as instalações.
A Copel deve chegar com uma equipe presencial hoje para atender os moradores aqui do município que precisarem de religação da rede elétrica. Mas o cenário é esse aqui, é de reconstrução. Muita limpeza ainda, tem mais de 30 caminhões, maquinário agrícola, retroescavadeira que foi trazido para cá para ajudar a limpar e depois começar a reconstruir tudo, gente. Força, Fernando, a você, a todos os colegas da Band do Paraná, mas principalmente aos moradores impactados, e nosso compromisso ao longo do dia continuar acompanhando de perto não apenas a tragédia em si, mas a cobrança para que as autoridades tomem atitudes para proteger essa população e respaldar aqueles que perderam tudo. Aqui na cidade de Campinas, a chuva mais forte do final de semana foi registrada no sábado. 30,5 milímetros em 24 horas. Ontem também havia uma previsão de chuva, mas ela foi bem localizada e os problemas relacionados ao temporal ficaram mais para o sábado mesmo. A prefeitura informou que a chuva não foi acompanhada de ventos fortes, mas ainda assim, 5 quedas de árvores foram registradas. Uma na rua Palmital, que fica no Jardim Flamboyant, 2 na rua Américo de Campos e na rua Doutor Mário Dinucci. São ruas diferentes, mas o bairro é o mesmo, Cidade Universitária. Teve uma árvore que caiu na rua Francisco de Assis Pupo, na Vila Industrial, e outra na rua Açaí, no bairro das Palmeiras. Em todos esses casos, ninguém ficou ferido. A contagem total chega a esses 70 milímetros, que foi feita essa conta com base no córrego Serafim. Outras cidades da região também registraram chuva muito forte. Caso de Bragança Paulista, no Jardim Cedro. Caso também de Piracaia, com 30 milímetros de precipitação. Tuiuti também registrou uma chuva muito forte. Mas aqui na região metropolitana de Campinas foi realmente a cidade de Campinas a mais impactada com a chuva. Mas comparado ao que está acontecendo no sul, felizmente ninguém se feriu, nada mais grave aconteceu, mas já demonstra o que vem pela frente. Já demonstra como será o período de verão, que é sempre o mais chuvoso e associado a problemas da nossa estrutura. Nesse momento, os ventos estão um pouco mais fortes, com 16 km por hora no registro feito pelo CEPAGRE da Unicamp na região do distrito de Barão Geraldo. A temperatura em Campinas, nesse momento, alcançando os 23,5 graus, numa segunda-feira em que tivemos manhã gelada, mínima registrada hoje de 14,5 graus. Esses 23,5 agora são os mais altos índices registrados até aqui, num dia que tende a chover, porque a umidade relativa do ar está em 61%, e a esquentar ainda mais. Nath Luquezzi, primeiramente, bom dia, bom início de semana para você. Bom dia, Heitor, bom dia aos ouvintes e bom início de semana pra gente. Esse tempo firme lá de fora, com o sol dando as caras, vai continuar ao longo do dia ou teremos um vira-vira-virou ainda no período da manhã, período da tarde, Nath? Olha, por enquanto trégua, pelo menos até o meio ali da semana, porque depois da passagem de um ciclone extratropical, a previsão do tempo para essa segunda é de uma melhora gradual nas condições climáticas. Além do ciclone extratropical, a frente fria que também atuava em todo o estado, provocando as chuvas que a gente viu no final de semana, já se afastou para o oceano, então a tendência para a semana é de tempo mais firme, com aberturas de sol, temperaturas em elevação. Quanto à chuva, ela pode retornar à região, mas somente na quinta-feira. O volume vai ser bem mais baixo do que a gente viu nessas últimas precipitações e hoje o tempo segue firme e a máxima vai ser de 26 graus. Provavelmente ao longo da semana veremos um aumento gradual das temperaturas também, das máximas. Por exemplo, para amanhã 28 graus, para quarta 30 graus e assim por diante até quinta-feira quando vai chover. E aí, claro, as temperaturas ficam um pouquinho mais amenas. Também trago todo o panorama durante essa semana. Nós vamos para um rápido intervalo no Manhã Bandeirantes. Depois do intervalo, nós vamos trazer como um dos assuntos a COP30, encontro para discutir mudanças na forma como o mundo está lidando com as questões ambientais. Um dos painéis que acontecem nesta semana tem como tema Economia Circular e Clima.
Por que a forma atual de contabilizar emissões não funciona? E tem empresa aqui da nossa região discutindo esse tema e a gente vai trazer esse assunto em instantes aqui na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde e Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde e Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19 3500 1500. Plano Vital Saúde e Beneficência. Envelhecer está nos planos, cuidar da saúde também. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos, Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 31 minutos. Estamos de volta com o nosso Manhã Bandeirantes e o Grupo Bandeirantes acompanha de perto os acontecimentos da COP30, que começa nesta segunda-feira, depois do encontro que nós acompanhamos também na última semana entre autoridades. Mas oficialmente, a Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança Climática de 2025 tem início neste dia 10 de novembro de 2025. E a partir de agora, são vários os painéis de discussões sobre assuntos ligados às mudanças climáticas, ao cuidado com o meio ambiente, às ações de política pública, privada, ao nosso jeito de viver e como tudo isso impacta com o futuro que nós queremos deixar para as próximas gerações. Amanhã, a partir das 11 horas da manhã, vai acontecer um painel proposto pela Fundação Ellen MacArthur com o tema Economia Circular e Clima. Por que a forma atual de contabilizar emissões não funciona?
às 10 horas da manhã, com a participação, entre outras pessoas, do nosso convidado na linha conosco, já se preparando também para esse evento. O Manhã Bandeirantes conversa nesta segunda-feira com o Marcelo Souza, CEO da indústria Fox, presidente do INEC, o Instituto de Economia Circular. O Marcelo, que é engenheiro químico, especialista em economia circular, presidente do conselho da Ilume Materiais Elétricos, atuando no conselho da Ciesp, da Fiesp e professor da PUC Campinas. Marcelo, muito bom dia, obrigado por atender o nosso convite, é um prazer conversar com você aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. 10 horas 33 minutos. Acho que a gente precisa acionar o microfone do Marcelo também para a gente conseguir ouvi-lo, para conhecer um pouco mais sobre essa proposta, sobre o tema que estará também em pauta conosco aqui nesta edição do Manhã Bandeirantes. Agora sim, Marcelo, me ouve? Muito bom dia para você. Bom dia a todos, é um grande prazer poder estar aqui com vocês falando sobre esse tema, um tema tão relevante para a nossa sociedade, enquanto Brasil, enquanto mundo. A COP, sem dúvida nenhuma, ela é o palco das principais discussões em relação às mudanças climáticas que nós temos na atualidade. Nós estamos com bastante expectativa para o evento. A proposta do tema desse painel: por que a forma atual de contabilizar emissões não funciona? Qual é a forma atual de contabilizar emissões, Marcelo? As emissões, elas são contabilizadas muito a partir de um entendimento de uma economia linear. Nós estamos propondo nesse painel, inclusive em outros que estaremos participando, a relevância de termos uma contabilidade a partir da reciclagem. Por exemplo, a título de exemplo, para facilitar a nossa vida, se você partir do consumo de energia para gerar 1 tonelada de alumínio a partir da bauxita do minério, comparado com uma mesma tonelada a partir de um alumínio reciclado, nós chegamos a ter em torno de 90% de economia de energia. Logo, a reciclagem ela vem se demonstrando uma economia absurda nas emissões. Quando eu economizo energia, automaticamente falando, eu faço menos emissões. Hoje se fala muito da mudança da matriz energética. Então, se discute muito a eletrificação, entre outros temas, o que de fato é algo muito relevante, porque com a tecnologia dos painéis solares, você começa a ter uma fonte alternativa de combustível muito interessante, não somente para automóveis, mas também para a própria indústria, entre outros fatores, as nossas residências, etc. e tal. Apesar que o Brasil tem uma matriz energética bastante limpa se comparada ao mundo. Por contrapartida, a reciclagem ela é igualmente eficiente. Então, quando pensamos em economia circular, e aqui eu faço uma ressalva, economia circular não se limita à reciclagem, esse é um entendimento equivocado, mas nesse painel específico estaremos abordando o conceito de reciclagem dentro da economia circular, que é uma parte do conceito de economia circular. Como mencionei, quando você compara a obtenção da matéria-prima a partir de material reciclado, você tem uma eficiência energética, automaticamente, uma eficiência de emissões muito, muito considerável. Então, é um impacto positivo para as jazidas, porque nós deixamos de extrair, e, simultaneamente, para as emissões. Nath Luquezzi, estamos conversando com Marcelo Souza, CEO da indústria Fox e presidente do Instituto de Economia Circular, que amanhã estará presente também em um dos painéis da COP30 em Belém do Pará. Bom dia, eu queria entender o que seria a logística reversa. A gente escuta bastante esse termo, mas acho que ele ainda é pouco explicado. E como que ele, além do atendimento direto ao consumidor final, essa tecnologia tem se tornado cada vez mais relevante também ali para os atacadistas, para os varejistas? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a sua pergunta, porque é uma grande oportunidade que temos de estar realmente trazendo um pouco de conhecimento e automaticamente acreditamos que o conhecimento transforma. A logística reversa ela é um instrumento bastante peculiar brasileiro, por mais que ela existe em diversos outros países do mundo, mas no Brasil ela está dentro da legislação, que é a famosa Política Nacional de Resíduos Sólidos do final de 2010. A logística reversa ela preconiza que os materiais devem regressar
para um processamento correto. Então, por exemplo, no meu caso, eletroeletrônicos, onde nós atuamos com mais ênfase, temos na nossa indústria do tema, os fabricantes, eles possuem uma meta legislativa compulsória, que eles devem reciclar até 17% dos volumes que eles colocaram no mercado. Através de qual instrumento? Da logística reversa. Então, imagine que você na sua casa tem um equipamento eletroeletrônico e você vai descartar esse eletroeletrônico. Você vai levar até um ponto de coleta ou uma campanha. Esse eletrônico, esse ato é a sua participação como pessoa física. Depois, do ponto do descarte até uma empresa de reciclagem e toda essa rastreabilidade, essa comprovação é a conhecida logística reversa. Então, existe logística reversa hoje para garrafas, logística reversa para embalagens de forma geral, logística reversa para eletrônicos, inclusive hoje já se fala até para automóveis. Então, o conceito de logística reversa é: eu trago esse material novamente para um processamento correto e a partir dali a gente volta os materiais para a cadeia de forma rastreável. O que significa isso? Com controle de origem e de destino de todos os materiais. Imagine de forma simples, existe a logística tradicional, ao qual o material é distribuído. A logística reversa agora ele consolida e volta para a indústria. Marcelo, você como CEO da Indústria Fox, ela foi fundada em 2009 e para quem não conhece, ela é a pioneira, a Fox, a reciclar refrigeradores na América do Sul, o que assegura um tratamento correto de gases nocivos ao clima. E nesse ano de 2025, uma nova empresa, uma nova unidade foi aberta aqui em Campinas, inaugurada no dia 10 de setembro, a maior recicladora de eletrônicos da América Latina. A mais nova unidade Fabril, com capacidade instalada superior a 100 mil toneladas por ano. Um investimento aproximado de 170 milhões de reais aqui na cidade de Campinas. Conta pra gente o porquê da escolha da cidade de Campinas e como esse projeto já vem ao encontro, já vem com toda essa necessidade que será tema também desse painel na COP30 para pensar no futuro, além do investimento desse momento. Marcelo, por favor. Legal, agradeço mais uma vez a pergunta, uma boa pergunta. Uma coisa muito interessante é que a geração de resíduos está intimamente ligada com densidade populacional e renda per capita. Então, é comprovado cientificamente que quanto maior a renda per capita, maior a geração de resíduo e, automaticamente falando, é correlacionado ao volume de pessoas. A região que nós escolhemos foi uma região que, em um raio de cerca de 200 quilômetros, ou seja, em um raio viável de logística, porque um dos pontos críticos, até voltando na pergunta da nossa colega anteriormente, a logística reversa, ela tem uma limitação muito grande de logística. A gente brinca que o lixo não aceita grandes distâncias, né? O resíduo não aceita grandes distâncias. Então, aonde nós instalamos a empresa? Em um raio de 200 quilômetros, nós temos cerca de 30, 35 milhões de pessoas. Cerca de 30 milhões de pessoas conservadoramente. E um bom PIB, ou seja, é muito tranquilo afirmar que a maior geração per capita de lixo está nessa região. Porque, cientificamente, como mencionamos, é uma relação direta entre renda per capita versus densidade populacional. Então, esse foi um dos principais pontos. O segundo ponto, nós hoje estamos caminhando, e o nosso alvo não é simplesmente ser a maior recicladora da América Latina, mas eu soltei um desafio para os meus colegas, o pessoal do meu time, nós queremos ser a maior recicladora de eletroeletrônicos do mundo até 2030, e para isso nós investimos não somente no prédio como equipamentos, mas investimos em tecnologia própria. Então nós somos autossuficientes na elaboração, ou melhor, no engenho, e na fabricação de máquinas, o que nos permite um poder de escalonamento bastante grande. Nosso desafio é bastante alto. Estamos olhando hoje para, por exemplo, a indústria automobilística, porque entendemos que os carros elétricos são um resíduo eletroeletrônico e, basicamente, nosso entendimento é que Campinas está muito bem localizada. Nós tivemos grande apoio da prefeitura, nos ajudou bastante e fomentou muito que nós pudéssemos instalar a nossa organização lá. Bom, além deste painel que acontece no dia 11, amanhã às 11 horas da manhã, o Marcelo Souza, CEO da Indústria Fox, presidente do Instituto de Economia Circular, também vai participar no dia 18, que é a terça-feira da semana que vem, no pavilhão
ABDI Green Zone, também às 11 horas da manhã, o painel proposto pela Indústria Fox com o tema Do Catador à Indústria, Reciclagem e Remanufatura de Eletrônicos como Estratégia de Mineração Urbana e Combate às Mudanças Climáticas. Há uma expectativa de que esse modelo proposto pela Fox, esse modelo utilizado também em Campinas, em Cabreúva, nas cidades da nossa região, seja utilizado por indústrias do mundo todo. Essa é a ideia do painel também no próximo dia 18, Marcelo? Mais ou menos. A ideia do painel do próximo dia 18 está bastante ligada ao entendimento de cadeia. Então, quando a gente fala do catador à indústria de transformação, o que nós construímos? Nós temos, então, um representante de cooperativas. Quem vai estar com a gente é a Aline, aquela moça que participou da troca de faixa presidencial. Então, ela vai estar falando sobre o papel dos catadores na cadeia de reciclagem de lixo eletrônico. Depois nós vamos ter a presença da CETESB como órgão regulador do Estado de São Paulo. Estaremos a Indústria Fox falando sobre como que é o conceito de reciclagem de eletrônico na obtenção de matéria-prima, e aqui eu vou abrir o gancho para falarmos daqui a pouquinho sobre a mineração urbana, que é um tema que nós estamos fomentando fortemente, e é um entendimento que faz muito sentido gravar, mas eu falo sobre ele nos próximos minutos. E por fim, nós temos um grande fabricante que será a Electrolux. Qual que é a ideia? É entender como que funciona essa logística reversa na prática. Então, qual é o papel do catador nessa cadeia? Então, ele vai efetivamente fazer com que esse material chegue até a Indústria Fox. E qual é o papel da agência reguladora, né, no caso a CETESB, de monitorar, de controlar, de documentar. E, por fim, como que esse material volta para a cadeia produtiva de uma maneira eficiente, que é exatamente o que nós estamos buscando. Voltando agora no tema de mineração urbana, o que nós entendemos? Existe, tradicionalmente, milenarmente, o conceito de mineração. Agora, existe também o conceito de mineração urbana, ou seja, quando eu reciclo, por exemplo, o eletrônico que está na sua casa, esse eletrônico, ele possui minérios, possui materiais, e esses materiais, eles são muito mais eficientes de serem obtidos comparado com os minérios virgens. Então, nós estamos fomentando e cunhando o termo de mineração urbana com muita ênfase, principalmente na planta de Campinas. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes, a quem já agradecemos, inclusive, pela atenção com o nosso ouvinte, com o Marcelo Souza, CEO da Indústria Fox, presidente do Instituto de Economia Circular, o INEC, engenheiro químico, especialista em economia circular, presidente do Conselho da Ilume Materiais Elétricos, que também atua no Conselho da Ciesp, da Fiesp, professor da PUC Campinas, autor de 3 livros, incluindo a antologia Reciclagem de A a Z, livros que também estão disponíveis nas plataformas digitais. Marcelo, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Sucesso na COP30, bons painéis, boas discussões e que todas essas ideias também sejam colocadas em prática. Sucesso mais uma vez para você e um bom trabalho a toda a sua equipe. Muito obrigado, abraço e até a próxima. Estamos à disposição. São 10h46. Agenda, Nath Luquezzi, de uma COP30 observada sempre pelo mundo todo. Agora a COP30 Brasil-Amazônia em Belém do Pará, com um primeiro dia que promete já ser bastante agitado na capital de um dos estados mais bonitos do Brasil, que é o estado do Pará. Inclusive começa hoje, então, em Belém, no Pará, o pavilhão do Parque da Cidade, que recebe a estrutura principal do evento, vai reunir por 2 semanas os principais negociadores do clima em busca de um consenso que possa tornar o planeta mais habitável. Ontem, domingo, no entanto, alguns percalços para se conseguir definir a agenda de trabalho da COP30 já aconteceram. O Brasil gostaria de começar com as discussões sobre o impacto da tecnologia nas mudanças climáticas e as formas de adaptação para conter os eventos extremos, mas alguns países demonstraram resistência. Todas as decisões na cúpula do clima precisam do aval dos 195 países participantes, por isso que é tão difícil construir um documento final que agrade a todas essas nações. A presidência brasileira conduziu reuniões preparatórias e em busca de um consenso até tarde da noite. Só a CEO da COP30, Anne Toni, esteve reunida com mais de 10 países para alinhar essa
nossas expectativas. Na semana passada também, durante a cúpula dos líderes da COP30, a transição energética, os mecanismos de financiamento e a proteção das florestas foram os temas em destaque, o que dá um norte das prioridades que devem ser seguidas pelos negociadores. A cerimônia oficial de abertura da COP30 acontece hoje, foi marcada às 10 horas da manhã, o presidente Lula participou, assim como o embaixador André Correia do Lago, presidente da conferência e o responsável pelo bom andamento dos trabalhos. São esperados 50 mil participantes em Belém até o dia 21 de novembro. A cidade recebeu investimentos superiores a 4 bilhões de reais para estar preparada para o maior evento sobre o clima do mundo. Aí a gente se pergunta, mas já não começou a COP30? Já vi o Macron abraçando o povo lá em Belém do Pará, levando cantada das tias. Brasileiro brasileiro é o que há no mundo. A gente sabe fazer uma festa como ninguém. E os gringos adoraram. O que não estão gostando muito é do preço caro para tudo na COP30, da dificuldade da hotelaria e de outros problemas de colocar um mini planeta numa cidade como Belém do Pará. Enfim, tem ainda chão para a gente discutir esse assunto. Mas o que aconteceu até aqui, na sexta-feira, foi a cúpula dos líderes da COP30. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou no evento sobre o papel da liderança do Brasil na transição energética, destacando também a triplicação do uso de fontes renováveis e os avanços nas energias solar e eólica, que já são mais baratas que as energias fósseis em muitas regiões. Muitas autoridades presentes, outras ausentes, mas ainda assim falando sobre a COP30. Caso dele, que quase não gosta de chamar atenção para si. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou as redes sociais para criticar o desmatamento da floresta amazônica para a construção da Avenida da Liberdade em Belém do Pará. A declaração do presidente dos Estados Unidos, às vésperas da inauguração da abertura da COP30, em que ele já disse que não estará presente. O que Donald Trump escreveu na Truth Social, a rede social que ele mesmo criou. Eles devastaram a floresta amazônica do Brasil para construir uma rodovia de 4 faixas para ambientalistas. Isso virou um grande escândalo. Na mesma postagem, Donald Trump mencionou uma reportagem da emissora Fox News que afirmou que cerca de 100 mil árvores teriam sido derrubadas para a construção da via. O presidente dos Estados Unidos assinou em janeiro uma ordem executiva para retirar os Estados Unidos, o segundo maior emissor de gases de efeito estufa do mundo, do Acordo de Paris. Isso já é a segunda vez que ele faz. O que escreveu Donald Trump sobre essa retirada? Estou imediatamente me retirando do injusto e unilateral golpe climático de Paris. Falou isso quando assinou a ordem em Washington, pouco depois da posse já para esse segundo mandato. Os Estados Unidos não irão sabotar nossas próprias indústrias enquanto a China polui impunemente. O repórter Túlio Amâncio, que acompanha tudo de perto, preparou um material especial sobre os primeiros encontros, as primeiras discussões e os primeiros assuntos em pauta na COP30, aberta oficialmente hoje, mas com aquele gostinho de que já começou antes. Na cúpula de líderes, o presidente Lula lançou o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre. Gerido pelo Banco Mundial, será um projeto inovador de preservação ambiental. Neste sábado, o ministro das Relações Exteriores comentou sobre essa iniciativa. Eu falei com o chanceler Mauro Vieira na base aérea de Belém, antes do embarque dele para a Colômbia, onde acontece a cúpula dos países da América Latina e do Caribe, como a União Europeia. É um mecanismo aberto e a qualquer momento qualquer país pode entrar e depositar e investir recursos nesse fundo. 50 países aplaudiram a iniciativa e se associaram. Até agora foram anunciados investimentos de mais de 5 bilhões de dólares. Ainda há promessa de aportes da Alemanha e da Holanda. A partir de segunda, deve ser cobrado aqui em Belém o que foi prometido e não cumprido pelos países ricos na última conferência climática no Azerbaijão, como os 300 bilhões de dólares para o financiamento climático até o ano de 2035. Um tema em alta na Conferência do Clima é a transição energética, dos combustíveis fósseis para fontes limpas e renováveis.
O presidente Lula defendeu que o lucro com a exploração de petróleo financie essa mudança. E uma das apostas de novas reservas é na margem equatorial no litoral do Amapá. A Petrobras recebeu licença do IBAMA para fazer pesquisa por lá. Não é a produção ainda, é a prospecção numa região em que os países vizinhos, nas suas respectivas plataformas continentais, já exploram. Então nós também temos uma riqueza importante que será usada para financiar a transição energética. Às 10 horas e 53 minutos, nós vamos para um rápido intervalo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Na volta, as informações sobre o Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio teve o primeiro fim de semana neste último agora, que passou. O segundo final de semana é o próximo. Provas das áreas de humanas e a redação foram já aplicadas. Qual o balanço sobre quem se inscreveu e acabou não participando do exame? O tema da redação pegou alguém de surpresa? Os alunos já estavam preparados? Qual foi o tema da redação, afinal de contas? A gente vai conversar também com um especialista nesse assunto. E hoje é promessa, viu, Nath Luquez? E na volta do intervalo, a participação do nosso ouvinte pelo WhatsApp 19971021493. Hoje eu prometo. Ufa! Já na volta do intervalo, para não correr risco, você conosco, aqui no Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. A implantação da segunda etapa das mudanças de circulação das regiões do Jardim Bela Vista e Taquaral em Campinas tem início nesta segunda-feira e vai até quinta-feira, dia 13, segundo a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, a ENDEC, e a Secretaria de Transporte, a CETRANSP. A medida deve proporcionar maior fluidez, redução de conflitos do tráfego e mais segurança na circulação de pedestres e condutores. Trechos da Avenida Nossa Senhora de Fátima e da Rua Leonardo da Vinci, que são paralelas, terão sentidos únicos e opostos de circulação. O fluxo de veículos será dividido entre as duas vias, o que vai ampliar a segurança no trecho. A nova circulação foi discutida com moradores e comerciantes da região, além de integrantes do Conselho de Segurança, o CONSEG, da região do Taquaral. Para mais informações, acesse bandimulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração,
da pressa no trabalho, a distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente. Com uma diferença: a distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 58 minutos. Estamos de volta com Manhã Bandeirantes, aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. Obrigado a você que está conosco pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Sabe que o YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas não para de crescer. Nath Luquezzi, falta tão pouco para chegarmos aos 60 mil inscritos. É muito fácil se inscrever para um canal do YouTube. Você que é muito mais inserida no mundo tecnológico, conta pra gente como é que faz. É só ter uma conta do Google que você já consegue, né? Só ter uma conta no Google e aí você tem um botãozinho assim, ó, vermelhinho, escrito inscrever-se. Ah, você aí que não tá inscrito, clica nesse botãozinho, é de graça. Tem gente que pensa que paga. Aqui não paga, não. Vai, ajuda a gente. Quantos que faltam? Tá com 59.700 e uns quebrados. Falta muito pouco. Batendo na trave para 60 mil pessoas que fazem parte dessa comunidade, que ontem acompanhou, sempre com números expressivos, né? Os jogos do Palmeiras é impressionante. 198 mil pessoas, 198 mil visualizações na vitória do Mirassol. 2-1 contra o Palmeiras, que deixa o Campeonato Brasileiro ainda mais emocionante. Mais cedo você acompanhou também com o Rogério Assis a vitória do Flamengo 3-2 contra o Santos. Teve a derrota do Corinthians para o Ceará, teve a derrota do São Paulo para o Bragantino, sempre com números altíssimos, ou seja, futebol na Rádio Bandeirantes é uma das tradições desse grupo. E daqui a pouco, 11h30 da manhã, tem o noticiário esportivo com o Nossa Área, primeiro com a edição regional com Carlos Henrique, depois a edição nacional com o Elia Júnior. Às 10h59, deixa eu conversar com você, trazer um recado, porque o Plano de Saúde Vital do Saúde Beneficência, Plano Vital do Saúde Beneficência, é o plano de saúde completo para a pessoa idosa. O Plano Vital do Saúde Beneficência oferece atendimento acolhedor e conta com um hospital próprio, o tradicional Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas. Além disso, garante cobertura em outros hospitais de referência da região, como a Santa Casa de Valinhos, a Santa Casa de Vinhedo, entre muitos outros, garantindo uma rede ampla em Campinas e região. O Plano Vital do Saúde Beneficência ainda conta com diversas clínicas próprias espalhadas por Campinas e região, facilitando o acesso ao cuidado de saúde, como na Avenida Andrade Neves e na Rua Tiradentes, na região da Vila Itapura. E tem um grande diferencial. É um plano sem coparticipação na utilização da rede própria, oferecendo tranquilidade e cuidado integral para quem mais precisa. Por ser um preço que cabe no seu bolso, você não pode perder essa oportunidade. E eu te garanto que é um valor acessível para você ter o Plano Vital do Saúde Beneficência. Para mais informações, você pode ligar agora para o número 3500-1500, TDD 19 3500-1500. Plano Vital do Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Rádio Bandeirantes. Bora cumprir a promessa, porque eu não sou político. Finalmente, hein? Finalmente. E, aliás, obrigado ao Paulo, que não é o mesmo Paulo Neves, que sempre participa conosco aqui do Manhã Bandeirantes, mas que mandou uma mensagem falando: Heitor, coloca o ouvinte para trazer opinião, é importante, é bom, a gente sabe. É que, às vezes, os assuntos vão chegando, as notícias vão ganhando sempre prioridade, mas Manhã Bandeirantes é espaço democrático também para você participar. 19971021493. Bom dia. Bom dia a todos, DJ Ale. Heitor Fredo, eu vou fazer uma pergunta para você sobre a COB30. Mas antes, porém, tá?
Eu gostaria de tocar num assunto que você comentou na semana passada, que é a mudança da forma de pagamento da Zona Azul. Não é mudança, um implemento, né? Isso, Pix. Eu gostaria de saber se esse implemento vai continuar nos moldes que é agora. Eu vou me especificar. Por exemplo, nós temos as placas, cada placa é o seu tempo que você pode ficar na Zona Azul, certo? Uhum. Aí, quando eu clicar no QR Code, eu consigo fazer, além da compra, a recarga dessa compra. Vou especificar, se eu estiver na Visconde do Rio Branco e descer a pé até a Barão de Jaguara, por exemplo, comprando as coisas e tal, vou lá, tomo um negocinho na Barão de Jaguara lá, aí, poxa, falta 5 minutos. Eu precisaria voltar até a Visconde do Rio Branco ou eu conseguiria na Barão de Jaguara com um QR Code fazer a recarga? Porque no aplicativo, aonde você estiver, você consegue fazer a manutenção do veículo, a recarga da Zona Azul. Era essa a minha principal dúvida. Com relação à COB 30, eu vou fazer uma pergunta que milhões de brasileiros estão fazendo. Quanto é que custa a diária do barquinho do Lula? O Lula disse que vai ficar num barquinho. Quanto que é a diária? Garanto para você que a diária desse barquinho é mais cara do que o complexo Prime Hall aqui de Campinas inteiro. Mas só poderemos saber daqui 100 anos porque está em segredo de justiça, né? Lamentável, lamentável. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Muito obrigado, DJ Ale. Bom, começando de trás para frente, com relação ao barco hotel utilizado pelo presidente Lula, a diária é de R$ 5.300 por casal. A informação é da Secretaria de Comunicação da Presidência. Então, os números são números oficiais de gasto público, R$ 5.300 a diária por casal. Estão hospedados no barco hotel Lula, Janja e assessores da presidência. Lula ficará até hoje, pelo menos, para a abertura do evento. Barco que é um modelo de grande porte, com 3 andares, várias suítes, capacidade para mais de 30 pessoas. E a Presidência da República informou que escolheu o barco pela forma de ser um critério técnico de segurança que foi aprovado, a logística e a economicidade. O que a proposta foi feita justamente para que demonstrasse ali também um contato com a natureza. Tem um lado simbólico também, tem o lado de marketing. Quanto à Zona Azul, a possibilidade de pagamento via Pix a partir da própria placa de sinalização, ela não anula aquilo que já funcionava antes com o aplicativo. Então o usuário poderá apontar o QR Code, ele pega o celular, aponta para aquele QR Code que está na placa, na área de abrangência da Zona Azul, e ali já vai ser direcionado para o pagamento via Pix. Isso dispensa o cadastro prévio do veículo ou do usuário. Agora, se a pessoa já tem esse cadastro, não muda nada. É uma possibilidade nova, principalmente para quem não é de Campinas, para quem precisa ou não utiliza com frequência o centro da cidade. Campinas tem uma realidade que, às vezes, a pessoa mora num dos distritos, ela resolve tudo por lá. De vez em quando precisa ir ao centro. E aí lembra que tem que pagar o tal da Zona Azul. Então é uma forma de acrescentar aquele modelo que já existe. Certo, Nath Lucas? Certíssimo. Às 11h06, agradecendo também a mensagem aqui do Edson Elias, desejando bom dia a nós, bom dia Heitor, bom dia Natália. Bom dia. Boa semana para vocês. Que situação triste na cidade devastada pelo tornado no Paraná. Mais triste ainda é ver a cidade ser saqueada. As famílias sendo roubadas no pouco ou quase nada que sobrou de suas casas. Uma clara evidência de que a educação no país fracassou. E quanto à COP 30, que ocorre desde 1995, e até agora o Edson entende sem resultado positivo algum, nesse evento, nenhum dos países que mais poluem mandaram seu principal líder. Ou, se mandaram, foi alguém de baixo escalão. Acreditam em resultado positivo? Acreditam em Papai Noel. Aliás, ele está chegando por aí. É mais fácil ver o Papai Noel do que ver uma política pública bem feita de fato sobre esse assunto, né, Edson? Bom dia para você, obrigado pela sua audiência.
Heitor, bom dia, meu caro, escreve Edivalmir Massa. As falas em defesa das flores e meio ambiente, em especial a nossa floresta, é incrível, não é mesmo? Ele fala, claro, num tom irônico. Será que o meio ambiente não é apenas cortina de fumaça para tomar conta e nos enterrar definitivamente no submundo do mundo? Veja o que disse o ex-ministro Aldo Rebelo. Temos no solo da Amazônia a tabela periódica completa, de A a Zinco. Sabia que em terra de cego quem tem um olho é rei? E uma pechincha, R$5.000 a diária. Isso é o socialismo que proporciona? Não é fantástico? Olha, o presidente da República ele tem que ficar em um espaço reservado com a segurança necessária. Está alto, caro. O presidente Lula e a primeira-dama Janja têm gastos que sim, a gente olha e fala, dava, pelo amor de Deus, né? Dava para evitar. Mas também tem gente que acha que o presidente da República tem que pegar um Airbnb no centro da cidade e arrumar ali qualquer cantinho para ficar. Não é assim que funciona também. Só acho que tem tantos assuntos para criticar o governo federal que não sei se o barco de R$5.000 a diária é realmente o foco principal. Tipo de assunto que até a oposição nem tá comprando tanto essa briga, porque no final das contas tem coisa mais séria que a gente precisa discutir antes do Brasil virar o circo da eleição que será no ano que vem. Porque daí um presidente vira prefeito, o outro vira o mágico de Oz, então quem tá no poder, a eleição é assim, quem tá no poder vira aquele ser acima do bem e do mal que fez tudo pelo povo. Quem tá na oposição vira o mágico de Oz que tem todas as soluções para asfaltar até a Via Láctea, se quiser. Então antes da gente entrar nesse período, vou tentar chegar ali num diálogo pra gente realmente entender o que as autoridades estão fazendo e o que elas estão apenas falando que estão fazendo. Por exemplo, antes de eu trazer a próxima mensagem do nosso ouvinte. Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba, segue afastado do mandato como prefeito de uma cidade importante aqui do interior de São Paulo e com vários assuntos que vão chegando à tona conforme o passo da Polícia Federal vai indo mais adiante e a própria cidade vai investigando. O afastamento do prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, do Republicanos, por determinação da Justiça Federal na Operação Copia e Cola, mobilizou a Câmara de Sorocaba numa situação pra lá de curiosa. Para abrir a CPI para investigar o prefeito Rodrigo Manga, se juntaram opositores nacionais. O PL está ao lado do PT e do PSOL. Se uniram para abrir essa investigação. Eles já estavam caminhando juntos também no processo eleitoral, em que Manga nadou de braçada para ganhar com mais de 70% da votação em primeiro turno, não participou dos debates, sabendo que PL e PT, por incrível que pareça, jogariam juntos contra Rodrigo Manga, que é do Republicanos. E desde que se tornou um fenômeno das redes sociais, Rodrigo Manga só vem se pronunciando por ela. Não tem entrevista coletiva, o Manga não falou nada sobre as denúncias que vão acontecendo e que vão aparecendo novos capítulos. Por exemplo, um dia depois de Rodrigo Manga ser afastado do cargo em Sorocaba, o principal coadjuvante dos vídeos dele, aqueles vídeos que ele faz pro TikTok, pro Instagram, Guilherme Juliano Salinas, foi exonerado do cargo que ocupava. Quem é Guilherme Salinas? Ex-namorado da filha de Rodrigo Manga, que tinha o cargo de chefe de gabinete da Secretaria de Governo. Salário dele, R$16.000. Assim que o vice-prefeito assumiu, Fernando Martins, do PSD, ele disse que não mexeria em nada do governo Manga. Mas num dia depois, exonerou o ex-genro que ganhava R$16.000. É esse ex-genro que aparece num vídeo recente do Rodrigo Manga, simulando como se estivesse dando um tapa na cara do prefeito, reagindo à falta de remédios no posto de saúde. Os vídeos do Rodrigo Manga têm essa fórmula. Uma cena que começa de um jeito absurdo para prender a sua atenção na rede social e depois ele começa a falar de projetos políticos e por aí vai. Neste momento em que ele é acusado pela Polícia Federal de uma série de irregularidades, suspeita de superfaturamento na compra de medicamento pela cidade. E o vídeo que ele fez com o genro era para falar que tá faltando remédio em Sorocaba? Não tem problema, a gente agora paga o remédio numa farmácia particular.
Ele está sendo investigado de superfaturar a compra de medicamento, com valores até 950% acima do praticado no mercado, de uma empresa que o proprietário foi condenado por falsificação de remédio utilizado no tratamento de câncer. O que acontece? Rodrigo Manga, depois de ser afastado, ganhou 25 mil novos seguidores no Instagram. Ele já tinha 3.800.000 no Instagram. No TikTok, ele tem 3.300.000 seguidores. E é por lá que ele continua fazendo vídeos dessa maneira. Por exemplo, levando pedradas, jogando pedras nele, alguém jogando pedras nele, e ele dizendo o seguinte nos vídeos. Pessoal, eu quero pedir perdão para vocês. Já era para eu ter feito isso antes, mas eu não estava em condições e eu tenho que declarar a verdade para vocês. Eu quero declarar aqui nesse vídeo, declarar que dia 11 agora, das 18 às 19 horas, aqui no Partido Republicanos, Rua 7 de Setembro, 903, em Sorocaba, vai ter arrecadação de leite e água para as vítimas da tragédia lá no Paraná. Às 19 horas, quem quiser dar um abraço e vir falar comigo, vai ter uma oração para todos aí. Beijo do Manga, compartilha esse vídeo. Esse é um segundo vídeo que Rodrigo Manga compartilhou, como se insinuasse que fosse pedir desculpas, mas dizendo, não, desculpa por não ter falado ainda das vítimas do Paraná. Agora sim, o vídeo das pedradas. Para de chorar por mim. Ore. Se eu estou errado, se eu sou um mentiroso, se eu tenho enganado a população e tudo que eu estou vivendo aqui é porque eu mereço, eu quero sair da política, eu quero que Deus me tire da política e nunca mais eu possa ajudar ninguém. Agora, se eu sou temente a Deus e se eu faço política para ajudar as pessoas, em especial aqueles que mais precisam, em poucos dias a justiça de Deus e dos homens vai ser feita e eu vou estar de volta cuidando da população em Sorocaba. Compartilhe e salve esse vídeo para que você possa repostar depois o nome de Jesus ser glorificado. Sabe o que seria interessante? Não tô aqui querendo dar palpite sobre um prefeito que tem um fenômeno nas redes sociais. Não sou eleitor de Sorocaba, mas a gente é cidadão, né? Seria muito interessante que o prefeito Rodrigo Manga desse uma declaração pra gente adulta, pra gente que votou nele apostando numa continuidade de trabalho que foi aprovada pela população. Os vídeos nas redes sociais transformaram o Manga num fenômeno de uma nova geração que talvez ainda não conheça a política. É um vídeo que foi aprovado também por parte da população que não via problema nisso. Mas sabe aquela música do Zeca Pagodinho, Brincadeira Tem Hora? E essa não é hora de brincar. Essa é a hora de Rodrigo Manga se posicionar como um prefeito, como um líder, como um gestor. Aparecer, mesmo que seja nas redes sociais. O ideal seria numa entrevista coletiva, em que você tem a possibilidade do confronto, em que você tem a possibilidade do jornalista fazer aquela pergunta que ele não quer responder. Não para o jornalista, para o cidadão. Para o eventual eleitor das eleições de 2026, que ele já deu a entender que quer participar, que quer estar em Brasília. Então, transparência não é apenas você estar sempre presente para os seus seguidores no Instagram. É estar presente também para aquela senhora que não tem rede social, mas que assiste o jornal na Band, na Globo, no SBT, na Record, onde for, e que quer ver a cara do prefeito explicando e não se esquivando com bom humor. Será que teremos isso nos próximos dias? Ou o prefeito de Sorocaba ainda vai apostar no dentro da bolha eu tô protegido, quem critica é inveja, quem gosta tá comigo? Mais do que pensar em política, tem que pensar em honrar os votos que ele já recebeu anteriormente para esse cargo. 11h16. Temos mais mensagem. Daqui a pouco eu vou fazer um segundo giro aqui da participação, porque antes, Nath Luquezzi, vamos falar sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, que ontem levou tantos jovens, pessoas mais experientes, quem quer ter um caminho para um vestibular público, para uma universidade pública, também realiza o Enem. Mas todo ano tem gente que faz a ficha, paga o cadastro, mas acaba não indo. Teve muita abstenção esse ano também?
11h17 começa novamente, Nath Luquez. Nesse ano de 2025 tiveram 27% de abstenção, mantendo uma taxa bastante semelhante ao do ano passado, que também foi alta, 26,6%. A porcentagem é menor do que nos anos anteriores de 2023, por exemplo, 28,1%, e em 2022, 28,3%. Mais de 4.800.000 candidatos estavam habilitados a participar do Enem. 3.240 participantes foram eliminados por diferentes irregularidades. O ministro da Educação, Camilo Santana, citou que foram eliminados candidatos que não atenderam às orientações dos fiscais, utilizaram materiais impressos, ausentaram-se dos assentos fora do horário permitido, portaram equipamentos eletrônicos ou que deixaram o local da prova portando o caderno de questões antes dos 30 minutos final da aplicação. O ministro informou que o gabarito oficial do primeiro dia de prova deve ser divulgado na próxima quinta-feira, dia 13. Ele também recordou que o exame foi aplicado em 1.805 municípios e envolveu mais de 300 mil pessoas de apoio. No domingo, o exame cobrou questões de múltiplas escolhas das seguintes áreas: língua portuguesa, literatura, língua estrangeira e pode escolher inglês ou espanhol, história, geografia, filosofia e sociologia, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação. 90 questões, além de, claro, da redação. A redação que esse ano teve como tema perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Um texto de até 30 linhas, tinha que ser de forma dissertativa e argumentativa, na prova aplicada em 5 horas e 30 minutos aqui no país. Outra novidade para esse ano foi, como a Nath destacou, ou será ainda, a divulgação do gabarito antes do segundo final de semana de provas. O Enem antes só divulgava o gabarito oficial após os 2 dias de exame. Agora não. Primeiro já vai dar ao candidato uma noção de como ele foi na primeira parte do Exame Nacional do Ensino Médio. O jornalismo da Band conversou com o professor André Ricardo de Castro, educador que faz um balanço a respeito desse tema do Enem, de como o aluno pode utilizar o gabarito já na quinta-feira para ter essa noção, mas como não se apegar a esse resultado antes de uma prova que virá no fim de semana com outras características. Olha, eu acho assim, foi um acerto do MEC, eu acho um tema bem relevante, porque o principal público do Enem, que são ali jovens que vão ingressar na universidade, então vão ingressar na vida adulta, essa é uma preocupação social para a próxima geração, para essa geração de adultos que estavam fazendo prova hoje. Com relação à técnica mesmo da prova, para os alunos que estão bem preparados, eu acho que foi tranquilo, eu acho que a maioria das escolas, a maioria dos cursos preparatórios tratavam esse tema como um tema possível. Ele já aconteceu naquela primeira aplicação do Enem de 2009, tem um tema do ENAD também agora recente que é bem parecido, então era um tema já trabalhado. Só que o que é mais importante, até para que o aluno não tenha muita ansiedade nesse momento, nessa semana, é que o que é avaliado na redação do Enem é a técnica de redação. Então, é o uso correto da língua portuguesa, é o uso dos conectivos, saber estar dentro do gênero ali, dissertativo argumentativo mesmo, fazendo as propostas de intervenção. Porque às vezes, logo quando sai o tema, o aluno ele se preocupa muito com a opinião, né? Nossa, mas eu dei essa opinião, mas eu falei que isso seria uma solução possível. E na verdade, não é bem a opinião ou a solução do aluno que é avaliada, é a técnica de redação, e eu acho que a técnica de redação, para quem estava preparado, o tema não assustou. O Enem, o INEP, né, ele mudou a forma de correção da redação há pouco tempo, há alguns anos, e aí que foi essa queda, talvez, na redação nota 1000, porque eles ficaram mais criteriosos para a nota 1000. A nota 1000 ela tem que ter uma redação quase perfeita. Mas para uma redação pontuar bem, ali acima de 900, que já é uma nota muito alta, já habilita o aluno a buscar as principais vagas de qualquer universidade, essa redação, o que é mais importante é a estrutura do texto mesmo. Todo ano o INEP disponibiliza exemplos de redação nota 1000. Se você avaliar aqueles exemplos divulgados pelo MEC, você vai ver que os textos têm estrutura muito parecidas.
Então tem uma introdução em que faz ali, levanta 2 questionamentos, desenvolve esses 2 questionamentos ao longo de 2 parágrafos, finaliza com um parágrafo dando solução para o que ele levantou lá no início. Então tem que ter toda a técnica do texto estar bem amarrado, do texto estar tratando exatamente daquela problemática que o aluno suscitou no início. Mas é uma estrutura de texto e que você pode perceber que a estrutura realmente é muito parecida das redações que pontuam acima de 900. Então isso, na verdade, é o mais importante até do que exatamente qual foi a proposta que o aluno deu para o tema levantado pelo Enem. Uma dica que eu posso dar para os alunos no segundo dia é não confiram o gabarito do primeiro dia, esperem terminar a prova, esperem fazer o segundo dia de provas, porque a composição da nota do Enem, a da redação, é muito simples. São 5 competências, valem 200 pontos. Se você for quase perfeito ali em todas as competências, você vai tirar os 1.000 pontos. Se deslizar um pouquinho, penaliza de 40 em 40 pontos. Então, mas como é média de 2 corretores, você pode tirar ali múltiplos de 20. Então, 900, 920, 940, 960. Da redação é simples a forma de pontuação. Das questões objetivas, não é simples. A nota é estatística, utiliza TRI, que é a teoria de resposta ao item, já muito debatida, né? Então é muito difícil entender mesmo a nota das provas objetivas. Não basta corrigir o gabarito na quinta-feira e achar que foi bem ou achar que foi mal, porque não dá para saber ainda como vai ser a nota. Então, para o segundo dia, a dica é tranquilidade, independente do que você fez no primeiro dia, porque não é possível ainda saber a sua nota de fato, e a prova do segundo dia, por essa correção estatística, ela acaba tendo um peso maior na média final. Então é muita tranquilidade para o segundo dia, que está tudo em jogo ainda. Em geral, prova de matemática e ciências da natureza costumam ter um desafio adicional, que é o tempo. Porque a prova de matemática, por serem 45 itens de matemática, se o aluno se perde no tempo, ele tem ali em média 3 minutos por questão, se ele se perde, agarra um pouquinho, acha a questão um pouco mais difícil, ele perde facilmente 10, 15 minutos em uma questão só. Então a dica para o segundo dia, está preparado, vai lá na prova de matemática, identifica todas que sabe fazer primeiro, para que possa fazer essas questões com segurança e só perder tempo no final, uma outra questão mais difícil, porque até nessa questão da nota estatística do TRI, a questão mais difícil ela acaba pontuando menos. Então nem precisa estar tão preocupado com essa questão super difícil, porque essa ela até pode pontuar menos na sua TRI. Então a dica para o segundo dia é não confira gabarito do primeiro, não precisa sofrer com isso e fique atento ao tempo. Essas as dicas do educador André Ricardo de Castro, conversando com o jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Um rápido e último intervalo. Na volta, o Manhã Bandeirantes segue com a programação da RB. Manhã Bandeirantes. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos, cuidar da saúde também. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música.
Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Giani, da nossa família para a sua família. Manhã Bandeirantes. 11 da manhã, 27 minutos. Agradecendo aqui as mensagens dos nossos ouvintes. A mensagem, deixa eu ver se dá tempo de colocar ainda a mensagem de áudio. É que as mensagens elas vão acabar estourando o tempo do programa, mas eu quero agradecer ao Tandy Negrão, sempre conosco aqui na audiência. Agradecer ao Marco Bedin, direto da cidade de Hortolândia, grande ouvinte da RB. Ao André, quem está conosco também aqui, final telefone 5206, é o José Carlos Melo. Obrigado, José. O Edmilson, acrescentando ao comentário do DJ Ale, a COP30 já custou mais de 775 milhões, quase 776 milhões de reais aos cofres públicos, conforme dado da reportagem no Portal da Transparência e no Siga Brasil, sistema do Senado Federal que permite acesso a dados sobre planos e orçamento público de maneira integrada. O valor total somente no governo federal pode chegar a quase 1 bilhão, então não estamos falando apenas de 5 mil a diária. É assim que se governa para o povo, é a compreensão e a análise aqui do Edmilson. Amanhã tem mais Manhã Bandeirantes a partir das 10 da manhã, depois do Jornal Gente, mas a gente não vai se despedir, Nath Luquez, sem antes saber as atrações do Band Mulher, que você comanda 1h30 da tarde. Você que tem a companhia da Lari Lopes, dos repórteres e de quais atrações para a edição de hoje. Hoje a gente vai falar da mulher moderna e do quanto que ela precisa cuidar da saúde mental. Porque é difícil, né? A mulher moderna trabalha, casa e esquece do autocuidado. Então a gente vai conversar com uma psicanalista sobre isso. Teremos também um pouquinho de turismo aqui em Campinas e, claro, babados do mundo dos famosos. Eu conto tudo pra você às 1h30 da tarde. Adianta uma fofoquinha pra gente. Vamos ver. O que podemos adiantar? Deixa eu ver uma bem bombástica. Olha, isso é suspense para o que vem, 1h30 da bombástica. Tarde. Ah, gente, vamos falar de casamento e vamos falar de Poliana Rocha. Sabe quem é a Poliana Rocha? Não faço a menor ideia. Poliana Rocha é mãe de Zé Felipe, esposa de Leonardo. Ela anda causando depois que Virgínia terminou o relacionamento. Anda comentando em fotos de algumas peças que são, assim, controversas. Vou contar pra você esse babado já, 1h30 da tarde. A gente volta amanhã com os trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, Leandro Lopes na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Vem aí, Carlos Henrique, o Nossa Área. Um grande abraço pra você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.